Tiago 3,18, eu vou ler na linguagem de hoje, e depois eu vou ler na linguagem que a maioria dos irmãos tem, nas escrituras que estão em suas mãos. Diz assim a palavra do Senhor: pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Eu vou reler na linguagem de hoje. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. A linguagem mais habitual que os irmãos, a grande maioria dos irmãos tem aqui, que eu vou utilizar agora, que diz: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela leitura da Tua palavra. Aplique por misericórdia essa palavra aos nossos corações. Assim oramos, em nome de Jesus, amém. Eu quero ser breve com você nessa noite, na meditação dessa palavra, mas eu quero pensar com você sobre trabalhando em favor da paz. Quando chega o período de Natal, nós encontramos pessoas que o tempo todo se saúdam, que desejam umas às outras todo tipo de felicitações, todo tipo de boa intenção. As pessoas desejam que a paz do Senhor recaia sobre determinadas pessoas, sobre determinadas famílias e sobre determinadas casas. É natural que nós encontremos as pessoas que estão trocando os seus votos de felicitações, de felicidades, pessoas que estão colocando, almejando para a vida das outras pessoas o que Deus tem de melhor. É natural que nós encontremos em muitas casas a palavra paz. Na lei da semeadura, não se foge da realidade entre o plantio e a colheita. A palavra diz: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Podemos plantar vários tipos de coisas e situações, e invariavelmente traremos conosco as suas consequências. Existe uma lei chamada lei da semeadura, que o próprio Senhor Jesus falou sobre ela, e Ele mesmo nos advertiu que tudo quanto o homem semear, isso também o homem ceifará. Tudo quanto o homem plantar, o homem há de colher. Não existe uma outra probabilidade, uma outra possibilidade. É possível até que se plante e não se colha, mas é impossível plantar e colher algo diferente daquilo que fora plantado. Quando nós pensamos em trabalhar em favor da paz, nós precisamos entender que podemos semear sentimentos nos corações. Se nós queremos trabalhar em favor da paz, precisamos semear sentimentos dentro dos corações, sementes de amor, sementes de paz, sementes de alegria. Sementes que edificam a vida das pessoas, que enaltecem o relacionamento entre as pessoas e entre o ser humano e o próprio Deus. A palavra do Senhor diz que o amor é o vínculo da perfeição, ou seja, se queremos andar em perfeição, se queremos nos aproximar daquilo que é perfeito, daquilo que é o propósito de Deus, nós precisamos ser revestidos e investidos de amor. Precisamos respirar, precisamos transpirar, precisamos pensar, precisamos falar, precisamos sentir, precisamos exalar, precisamos viver aquilo que a palavra de Deus chama de amor. Mas podemos e também devemos semear nos corações das pessoas sementes de paz. A palavra do Senhor diz através de Salomão que há 6 coisas que o Senhor rejeita, e a 7ª a sua alma abomina. E a palavra do Senhor diz que a 7ª coisa que o Senhor abomina é exatamente aquele que semeia contenda entre os irmãos. Nós somos chamados a semear, somos semeadores, somos chamados para plantar a semente,
A semente, diz o próprio Senhor Jesus na parábola do semeador, a semente é a palavra. Os cristãos, nós os servos, fomos chamados para pregar a palavra, para semear a palavra, e essa palavra é a palavra que traz a paz que excede todo o entendimento. Se nós plantamos paz, nós vamos colher paz. A Bíblia, inclusive, foca na necessidade de orarmos pela paz de Jerusalém, pela paz da cidade, que diz a palavra do Senhor, quando nós oramos pela paz da cidade, na paz da cidade nós também teremos paz. À medida em que nós semeamos a paz, à medida em que nós semeamos nos corações o sentimento de paz, nós também nos sentimos em paz. E a paz, inevitavelmente, ela traz uma alegria profunda, uma alegria sincera, uma alegria sem subterfúgio, uma alegria que transforma, uma alegria que faz com que as pessoas saiam de uma determinada instância para uma outra determinada instância. As pessoas experimentem algo que vem do coração de Deus, algo que transforma suas mentes, seus corações, suas ações, seus pensamentos. Mas se queremos trabalhar em favor da paz, nós precisamos regar a semente com o fruto da justiça. Toda semente, para germinar, ela precisa de 2 fatores. Ela precisa da luz solar e ela precisa da água. Sem esses fatores, ela não pode crescer, ela não pode germinar, ela não pode gerar vida. Portanto, nós precisamos semear, mas nós precisamos regar com a justiça, com a água da justiça. E a água da justiça nos traz a empatia, nos traz o encorajamento, nos traz a aceitação. Quando nós somos empáticos, a empatia nos leva a 2 pontos: ou nos tornamos simpáticos, ou nos tornamos antipáticos. Quando nós falamos de empatia, empatia é a capacidade de sentir pelo outro, é a capacidade de se colocar no lugar do outro. A palavra do Senhor nos adverte que não devemos pensar naquilo que unicamente é nosso, assim como a igreja primitiva não pensava unicamente no que era seu. A palavra do Senhor diz que eles não tinham nada como seu propriamente dito, mas todas as coisas eram comuns. Isso significa que as pessoas sentiam empatia umas pelas outras, elas sentiam, elas se colocavam no lugar das outras, e elas destinavam às outras, elas endereçavam às demais pessoas aquilo que estava dentro do seu coração. Regamos com a água da justiça quando nós falamos ou quando nós demonstramos encorajamento. É preciso levar a vida de uma forma muito racional, de uma forma muito pé no chão, mas é preciso encorajar as pessoas, é preciso levar as pessoas a entenderem que a fé movimenta a mão de Deus. É preciso encorajar as pessoas, levando essas pessoas a acreditarem que não somente aquilo que é palpável, aquilo que é visível, aquilo que está diante dos nossos olhos, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas é preciso, é necessário entendermos que quando nós regamos com a justiça, nós encorajamos as outras pessoas, e à medida em que nós encorajamos as outras pessoas, nós também somos encorajados. A boca, ela fala, segundo a palavra de Deus, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Um coração encorajador, um coração que leva as pessoas a serem destemidas, que levam as pessoas a superarem as suas limitações. É um coração que antes de tudo já superou as suas limitações, já superou as suas necessidades, já saiu para uma outra instância, já saiu para uma outra necessidade e uma outra experiência com Deus na sua vivência. Quando nós regamos com a justiça, nós aceitamos o outro como ele é. Aceitar o outro como ele é não significa aceitar aquilo que o outro faz. Deus nos aceita do jeito que nós somos, mas Ele não se compraz, Ele não se alegra com aquilo que nós fazemos de errado.
Ele nos aceita do jeito que somos, para que sejamos do jeito que Ele quer. Ele nos traz como um barro, como uma argila, como barro nas mãos do oleiro. Ele traz o barro do jeito que o barro é retirado da natureza. Mas Ele vai tirando do barro as suas impurezas, Ele vai trabalhando nas nossas vidas, aquilo que nos danifica, aquilo que nos é prejudicial. Ele vai colocando a água da sua justiça em nossas vidas, Ele vai nos aceitando, a ponto de também podermos e devermos aceitar o nosso próximo. Daí a palavra do Senhor dizer que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo com a mesma intensidade com a qual nós nos amamos. Se nós queremos trabalhar em favor da paz, nós precisamos usar o terreno da paz. Eu disse que a semente ela germina e ela precisa de 2 fatores, de luz, calor e água. Mas depois que ela germina, ela precisa de alguns nutrientes, para ela se desenvolver, para ela dar forma a uma outra planta, a uma outra árvore. Ela precisa de determinados nutrientes, e ela precisa, portanto, de um solo fértil. A palavra do Senhor nos mostra que nós precisamos utilizar o terreno da paz, se nós queremos trabalhar em favor da paz. E como nós utilizamos o terreno da paz? Primeiro, pelo nosso modo de falar. Eu costumo dizer que as palavras, elas têm cores. As palavras, elas têm cores. As palavras ofensivas são cores veementes, são cores que se destacam. As palavras brandas são palavras que têm cores suaves, que dão graça, que dão alegria, que dão tranquilidade àqueles que estão ouvindo. Tem pessoas que simplesmente o fato de falar, parece que já estão brigando. Tem pessoas que não têm mansidão nem no falar. Tem pessoas que até mesmo usam os pré-requisitos, as palavras que demonstram a boa educação, o bom relacionamento social. Tem pessoas que até mesmo quando pedem por favor, parece que estão mandando alguma coisa. O seu modo de falar denuncia o tipo de pessoa que você é. Aquela história de eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Você não é assim mesmo. Você conta essa história para você, para se apegar a uma coisa da qual você não quer se afastar, levando as outras pessoas a aceitarem o seu comportamento ao seu bel prazer. O mundo não gira em torno da tua vida. O mundo não gira em torno da minha vida. E a vida não gira em torno das nossas vontades. A vida gira em torno da vontade de Deus. O terreno da paz, ele é utilizado quando nós valorizamos o altruísmo, quando largamos o egoísmo e passamos a sentir a dor do nosso irmão é a nossa dor, a alegria do nosso irmão é a nossa alegria. Se o irmão triunfa, se o irmão consegue alguma coisa, nós nos alegramos, porque a conquista dele, por extensão, também é a nossa conquista, dado que nós somos um corpo em Cristo. Dado que nós somos alimentados, orientados, conduzidos por uma única cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, o líder da igreja, nós usamos o terreno da paz quando nós utilizamos o modo de ouvir. A palavra do Senhor diz que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A psicologia vai chamar isso de ouvir na essência. Existem algumas manifestações, algumas palavras que não saem da boca das pessoas, mas os seus gritos são alcançados pelos ouvidos que conseguem ouvir na essência. Quando nós focamos na pessoa, quando nós olhamos para o ser humano, quando nós olhamos com carinho, quando nós paramos para entender aquilo que está passando dentro da pessoa,
quando nós conseguimos entender a cor e a intensidade das suas palavras, aquelas que saíram e aquelas que não saíram. Às vezes o coração está tão triste, às vezes a vida está tão machucada, que não existem palavras, as pessoas não conseguem exibir, as pessoas não conseguem colocar para fora aquilo que está dentro do seu coração. O salmista diz assim: a palavra ainda não chegou na minha boca, e eis que tudo em mim, tu, Senhor, já o conheces. Deus nos ouve na essência. Deus não ouve simplesmente o que nós falamos, mas Deus ouve aquilo que nós sentimos. Deus ouve aquilo que nós sentimos. Que a linguagem de Deus é diferente da nossa. Deus nos ouve na essência. Deus nos dá uma atenção especial. Deus não é simplesmente um ser que está no espaço sideral, está distante, mas o ouvido do Senhor está atento aos nossos clamores. O Espírito de Deus, segundo o próprio Jesus Cristo, Ele intercede por nós, e a palavra do Senhor diz que Ele intercede por nós de modo que Ele geme diante de Deus, ou seja, Ele chora diante de Deus pelas nossas necessidades, pelas nossas vidas, e Deus nos escuta na nossa essência. Caminhando para o final, se nós queremos trabalhar em favor da paz, nós precisamos frutificar para os pacíficos. Preste bem atenção ao versículo, o que diz o versículo 18 de Tiago 3. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. O fruto da justiça semeia-se no terreno chamado de paz. Para quem? Ou quem vai lograr êxito? Quem vai colher esses frutos que plantamos no terreno da paz? Aqueles que exercitam a paz. Deu para você entender? Se eu semeio a paz, eu sou pacífico. E se eu sou pacífico, alguém vai plantar alguma coisa que eu vou colher. À medida em que eu estou plantando, sem perceber, eu planto para alguém e eu colho o que alguém plantou para mim. O agricultor, quando ele planta, ele não faz ideia de quem vai consumir o seu produto, mas ele planta e ele quer o melhor produto. Nós precisamos frutificar para as pessoas que são pacíficas, porque são essas pessoas que veem o próprio Deus, são esses que veem a Deus. E quem são os que veem a Deus? Quem são os pacíficos? São aqueles que colocam suas vidas no altar do Senhor, são aqueles que constantemente buscam a presença de Deus, são aqueles que se derramam diante do Senhor, são aqueles que exclusivamente colocam as suas vidas em prontidão para servirem ao Senhor. Frutificamos para os pacíficos, porque esses pacíficos multiplicam as sementes da paz. O pacífico, ele multiplica a semente da paz. Quando encontramos alguém que é quizumbeiro, o quizumbeiro, ele só multiplica a quizumba. Ele só multiplica a quizumba, porque ele dá o que ele tem. O pacífico, ele multiplica as sementes da paz, porque é aquilo que ele tem. Ele dá o que ele recebe, ele planta o que consequentemente também ele colhe. Frutificamos para os pacíficos, porque eles, os pacíficos, ampliam a colheita. Eles ampliam a colheita, porque eles continuam plantando através das suas vidas, eles continuam entregando para a terra, o terreno da paz, eles continuam entregando a semente da paz. Mas para concluir, as sementes plantadas por alguém que é pacífico, essas sementes frutificam no campo da paz, elas não crescem em um outro lugar.
O único lugar em que a semente da paz cresce é no terreno da paz. Elas não produzem, essas sementes, não produzem sementes diferentes delas, diferentes da sua essência, pois a sua pureza revela a sua natureza, que é o amor. Quando nós fazemos isto, nós estamos trabalhando em favor da paz, pois a bondade é a colheita. O que é que se colhe? O que é colhido por aqueles que exercitam a paz? A bondade. A bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Isso aqui derruba aquela ideia que muitas pessoas dizem assim: eu faço tudo de bom e as pessoas só fazem tudo de mal para mim. Eu faço tudo para dar certo e só dá tudo errado para mim. É porque você está plantando errado. Você está plantando esperando simplesmente que outras pessoas estejam sendo aquelas que vão delegar a você o produto do seu trabalho. Você precisa plantar, você precisa semear a semente da paz. E o sol da justiça, o nosso Deus, que dará o crescimento, Ele dará também a colheita. E segundo a palavra do Senhor, através do Senhor Jesus Cristo, aquele que semeou a boa semente, quando ela caiu na terra fértil, cada semente frutificou, um por 30, um por 60 e um por 100. Onde você está plantando e o que você está plantando vai fazer a diferença daquilo que você vai colher na sua vida. Baixa a sua cabeça e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos louvar o Teu nome, porque o fruto da paz semeia-se na justiça, semeia-se, ó Deus, na paz, para aqueles que promovem a paz. Senhor, em nome de Jesus, coloque em nossos corações, no coração de cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra agora, cada pessoa que está falando contigo, em nome de Jesus, Senhor, coloca o fruto da paz, coloca, Senhor, a alegria do Teu Santo Espírito, preenche, Senhor, os seus corações, os nossos corações, com a Tua presença. Obrigado pela Tua fidelidade, obrigado porque contigo nós sempre podemos contar. Assim te adoramos e o fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique na paz.